Bom dia, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje eu gostaria de falar sobre a Páscoa, que nós estamos comemorando esses 3 dias, né? A Semana Santa, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre o assunto Páscoa. Abre aí a sua Bíblia no capítulo 12 de Êxodo. Nós vamos entender e compreender o verdadeiro sentido da Páscoa. Fala assim, Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 1. Acompanha aí. O Senhor Deus, Deus o Criador, falou com Moisés e Arão no Egito e disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 14 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou cabrito para sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e a quantidade de cada um que puder comer. Nesta noite a carne será assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas assadas. Por quê? Pães sem fermentos, porque o fermento ele era de origem egípcia. Então a cultura egípcia do fermento era utilizado o fermento para cultuar os anjos caídos, outros deuses. Então Deus ele já condenava essa prática da adoração aos anjos caídos, aos outros deuses. E é por isso que Deus fala para não usar fermento nos pães, que era para comer pão sem fermento com o carneirinho. Então aqui você já percebe que a Páscoa é totalmente diferente da Páscoa pagã que nós vivemos hoje. Que nós podemos observar que essa Páscoa é a passagem de Deus. Se você for continuar aqui no capítulo 12 de Êxodo, você vai perceber que Deus ele manda pegar o sangue desse carneirinho, desse sacrifício, e passar pelos batentes das portas, porque Deus iria passar por lá castigando os egípcios pela adoração aos anjos caídos, porque está muito forte essa adoração aos anjos caídos, aos deuses pagãos, digamos assim, né? Os deuses egípcios naquela época estavam tendo uma adoração muito forte a esses anjos caídos, esses contatos com esses anjos. Então Deus ele fala que ele vai castigar todas aquelas pessoas que estavam adorando os anjos caídos e que o povo de Deus, o povo que não estavam adorando a esses anjos caídos, que passassem o sangue do carneirinho pelas portas, pelos batentes das portas, para quando ele vir passar, ficar identificado lá, que é o povo dele, o povo escolhido por ele. Então aqui a gente já percebe que Páscoa é a passagem de Deus pelo Egito, pelo castigo de Deus, por causa daquela adoração aos anjos caídos que estava tendo naquela época. Então aqui a gente já percebe isso. E se a gente for parar para analisar, meus amigos, tem alguns teólogos, e também eu sigo isso, eu também sigo o entendimento de alguns desses teólogos, que eles afirmam que o nome aqui, passagem, não tem nada a ver com Páscoa. Eles dizem que a passagem de Deus lá pelo Egito para castigar, o nome verdadeiro é festa sem fermento. Então é a festa dos pães sem fermento. Essa é a Páscoa original, primária, né? Então a festa verdadeira da passagem de Deus pelo Egito se chamava Festa dos Pães Sem Fermento, que era o castigo de Deus sobre o povo egípcio, porque eles estavam adorando os anjos caídos. Então eu sigo também esse entendimento. Alguns se dividem, alguns dizem que realmente a Páscoa significou a passagem de Deus castigando os egípcios pela adoração aos anjos caídos, e outros defendem que esse nome Páscoa já é da cultura romana, já quando houve já uma mistura de religiões, né? Uma mistura pagã ali. Eu, particularmente, a minha opinião, eu prefiro seguir que a festa original é a festa dos pães sem fermento, que é a festa religiosa que Deus mandou o povo judeu lá daquela época, né? O povo lá de Moisés e Arão, eles, de forma de agradecimento por Deus estar livrando eles da mão dos egípcios, né? De uma forma de gratidão por ter tirado eles da escravidão dos egípcios, Deus castiga todos eles por causa daquela força que estava tendo os anjos caídos naquela época. Então Deus ele castiga todos eles e manda que Moisés e todo o povo que Moisés estava orientando, conduzindo, que de forma de gratidão adorasse a ele através dessa festa dos pães
sem fermento, porque o fermento simbolizava a cultura egípcia, aquela cultura pagã de adoração àqueles anjos caídos. Por isso que Deus ele condenava, ele pedia para não utilizar o fermento nos pães. E se a gente parar para analisar por que surgiu o ovo da Páscoa, por que surgiu uma data específica, porque aqui Deus está falando que é o primeiro mês do ano que tinha que comemorar a Páscoa. E por que surgiu agora em abril? A gente pode observar que aí já vem tanto naquela questão do imperador romano, que ele fez um acordo com os primeiros papas, né, da Igreja Católica, lá, as primeiras potências, digamos assim, as pessoas que tinham mais influência na época da religião católica. Então os imperadores, aquela turma toda ali, os governantes da época, fizeram um acordão ali para tentar unir forças e fazer um único governo. E foi aí que foi o desastre. Eu até anotei aqui, foi no período de Constantino, no primeiro concílio de Niceia, e depois de Teodósio, e também durante o governo de Teodósio, que foi aí que começou toda a destruição da nossa cultura bonita, nossa cultura linda, original, que foi a partir dessa turminha e desses dois camaradas durante o governo de Teodósio e o governo de Constantino, que começou a desmoronar todo o catolicismo, toda a beleza do cristianismo, digamos assim, né? De uma forma geral, de uma forma unificada, que foi aí que eles começaram a trazer ideias, porque eles, na verdade, eles fizeram a junção de culturas e de religiões, né? Cultura pagã com cultura judaica, e misturou tudo e ficou uma porcaria. E aí, se a gente parar para analisar hoje, a força que teve dessa junção de adoração a vários deuses e também a Deus, essa junção atrapalhou tudo, e foi a partir desses dois governos aí, de Constantino e de Teodósio, que começou a mudar toda essa questão da festa sem fermento, que foi a festa originária da Páscoa, né, que era a adoração, que era de uma forma de agradecimento a Deus, de adorar a Deus, o Criador, por causa dele ter libertado o povo escolhido do Egito, e livrou eles da escravidão. E essa é a festa originária, a festa do pão sem fermento. E foi a partir desses dois governos que começaram a trazer a ideia dizendo que a Páscoa era relacionada com as coisas, com os fenômenos da natureza. Olha que loucura. Não tem nada a ver com fenômenos da natureza, como eles trouxeram essa ideia. E até hoje ela ainda é forte. Ela ainda é forte no nosso meio, que não tem nada a ver com fenômenos da natureza. E aí eles começaram a trazer a questão da Páscoa com a ressurreição de Jesus. Com a ressurreição de Jesus. Então eles defendem, começaram a trazer essa mudança com a ressurreição de Jesus, né? A Sexta-feira Santa e o Domingo da Páscoa, que é o renascimento de Jesus. E aí eles defendem, e aí começou a misturar a questão do coelho da Páscoa, né? Que é a adoração à fertilidade, que é depois da lua cheia, que é o primeiro domingo depois da lua cheia. E aí vocês vão ver o maior embaraço que tem nessas coisas, essa adoração pagã, que é muito forte, adoração pagã. Hoje ainda, até hoje, nos dias atuais, a adoração pagã, aí você vai ver que a adoração a um Deus da fecundidade, né? Da fertilidade, que é o primeiro domingo depois da lua cheia, que tem que adorar esses deuses. Aí entra o coelho da Páscoa, que é o ovo, simboliza a fertilidade. Você vai ver essa cultura muito forte ainda, que é entre o outono e o inverno, né? É um negócio muito desastroso para nós, que perde esse ensinamento primitivo, esse ensinamento verdadeiro. E a festa originária, a festa do pão sem fermento, que é a passagem de Deus pelo Egito, castigando aquela adoração forte aos anjos caídos, aqueles deuses daquela época. E é isso aí, eu gostaria de compartilhar esse conhecimento com vocês, que provavelmente a verdadeira Páscoa não foi agora no mês de abril, né? Provavelmente foi em outra data, mas que possa servir de um acréscimo aos seus conhecimentos. Deus abençoe vocês e uma ótima festividade da festa do pão sem fermento, da passagem de Deus. Deus abençoe a todos vocês. Forte abraço. Curtam e compartilhem com seus amigos. Tchau, tchau.